Havendo número legal, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos desta presente sessão. Gostaria de convidar o vereador Benedito Lourenço Paulino para compor a mesa aqui como secretária DOC essa noite. Em discussão, as atas das sessões dos dias 22/4/2015 e 4/5/2015. Não havendo impugnação, declaro aprovada independentemente de votação. Expediente. Telegrama do Fundo FNDE, liberação, presta informação sobre indicação financeira do mês de 2015. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, enviado ao senhor presidente. Comunicado número CM 117.004/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Soledade de Minas. De acordo com a legislação vigente, informamos liberações de recursos financeiros destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Parcela 3, data de emissão 16/4/2015, valor R$ 11.583,72. Convite da Emater. Convite. Reunião do Arranjo Produtivo Local Minas Leite, Emater, Minas Gerais. Excelentíssimo presidente, vimos por meio deste levar-lhes o conhecimento desta casa que o município de Soledade de Minas, Minas Gerais, foi selecionado para a execução do projeto Minas Leite, onde agricultores familiares, produtores de leite, serão selecionados e receberão assistência técnica durante 3 anos, com tecnologias para a produção de leite a custo baixo. Assim, convidamos, conforme convite anexo, a todos os vereadores desta casa, para a reunião no dia 22 de maio do corrente ano. Sem mais para o momento, agradeço pela atenção e esperamos a presença. Atenciosamente, Marcos Antônio de Moraes. Ofício no número 100/2015 do Executivo Municipal, presta informação sobre a indicação número 06/2015 do edil Benedito Lourenço Paulino. Prezado senhor presidente, em resposta à indicação número 06/2015, subscrita pelo edil Benedito Lourenço Paulino, informa ao nobre vereador que, em conversa com moradores daquela rua, que infelizmente é muito estreita, mas que alguns moradores que possuem automóveis fica impossibilitado de construção de garagem, pelo espaço pequeno que possuem. Alegam de onde param seus carros são em locais onde a rua é mais larga um pouco. Com a proibição, não poderiam mais estacionar seus veículos em sua casa. Sendo só para o presente, renovo meus votos de real apreço. Atenciosamente, Emerson Ferreira Maciel, prefeito municipal. Ofício número 101/2015 do Executivo Municipal, presta informações das indicações número 07/08/2015 do edil Guilherme Aparecido da Veiga, e que também já atendeu a indicação de número 32/2014 do edil Reinaldo dos Santos. Prezado senhor presidente, saudações municipalistas. Em resposta às indicações número 07/2015 e 08/2015, ambas subscritas pelo edil Guilherme Aparecido da Veiga, informo que a manutenção da estrada da imigração já foi feita, inclusive um serviço de alargamento da estrada, depois da escolinha do bairro, que era uma reivindicação de muitos anos.
melhorando o tráfego naquela região, e a confecção de 2 bueiros, e aproveitando o momento para dizer que foi feito também o mata-burro da indicação número 32/2014 do edil vereador Reinaldo Santos, que será instalado em breve. Em resposta à indicação número 08/2015, já está no planejamento do Departamento Rural a reforma da referida estrada. Foi feita a estrada real dentro do cronograma e, como todos os outros anos da nossa gestão, a próxima será a da Conquista e, em sequência, a da Barra Bela. Inclusive, naquela estrada será construído mais um mata-burro a pedido de moradores do local. Sendo só para o presente, renovo meus votos de real apreço. Atenciosamente, Emerson Ferreira Maciel, Prefeito Municipal. Ofício número 102/2015 do Executivo Municipal envia a pasta balancetes, comprovante de despesa, relatórios, receita do mês de março de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, apraz-me encaminhar a esta igreja casa as pastas contendo balancetes, comprovantes das despesas realizadas, bem como relatórios das receitas lançadas durante o mês de março de 2015, conforme dispõe o inciso 42 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município. No ensejo, reapresento-lhe aos ilustres vereadores protesto de apreço e consideração. Cordialmente, Emerson Ferreira Maciel. Carta do vereador José Arantes Filho à Câmara Municipal de Soledade de Minas. Senhor presidente, após vários dias de meditação a respeito dos absurdos cometidos nesta casa, venho de maneira respeitosa a essa presidência manifestar a minha indignação e o meu repúdio a tais desmandos. Comunico-lhe que, não estando de acordo com as falhas cometidas por parte da presidência neste parlamento, sem nenhuma explicação ou providência tomada por parte de Vossa Senhoria, deixando sempre o povo à mercê da sorte, deixo a casa pela porta da frente, por onde entrei. Espero contar com a compreensão da população para com a decisão que estou tomando. Para não compactuar com erros e falcatruas, renuncio ao mandato de vereador nesta casa. Atenciosamente, José Arantes Filho. Requerimento de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, número 02/2015. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal e na forma do artigo 69 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Soledade de Minas, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as denúncias de irregularidades na concessão de diárias para o vereador Argemiro Constâncio Sobrinho. Justificativa. Considerando que na sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal em 13 de abril de 2015, o vereador José Arantes Filho, em seu pronunciamento, levantou questões de irregularidades contra o vereador Argemiro Constâncio Sobrinho. Considerando que tal fato constitui desvio de conduta da vereança por atentar contra a ética parlamentar, conforme disposto no artigo 123, inciso 3º, letra B, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Soledade de Minas. Considerando que é imprescindível a apuração dos fatos para sanar as irregularidades cometidas contra o poder público e penalizar os infratores, os responsáveis e as causas desses crimes devem ser investigadas, não podendo a Câmara dos Vereadores ficar omissa em investigar esse gravíssimo fato. Impõe-se, por conseguinte, uma completa investigação, justificando-se plenamente a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, respaldada pelas assinaturas que acompanham a proposta. Sala das Sessões, 18 de maio de 2015. Vereador Reinaldo dos Santos.
Requerimento de criação de comissão parlamentar de inquérito, CPI. Requer a criação de comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de investigar as denúncias de irregularidades na concessão de diárias para o vereador Gemiro Constâncio Sobrinho, formuladas pelo edil José Arantes Filho na sessão ordinária realizada em 13 de abril de 2015. Vereadores que assinaram, junto com o proponente, Benedito Lourenço Paulino, Reinaldo dos Santos, Solivaldo Benito Veloso, Altair Alves Pereira, Guilherme Aparecido da Veiga, Argemiro Constâncio Sobrinho, Ataíde Vieira Maciel, Pedro Carlos Carreira. Requerimento de criação de comissão especial número 03/2015. Senhor presidente, considerando que no mês de abril de 2014 foram concedidas diárias para os vereadores José Arantes Filho, Reinaldo Santos e Solivaldo Benito Veloso para representarem a Câmara Municipal de Soledade de Minas em evento na cidade de Belo Horizonte, considerando que na ocasião a norma legal para a concessão de diárias estava disciplinada na Resolução 97/2007, em vigor até maio de 2014, considerando que a norma supracitada determinava que a diária seria concedida desde que o beneficiário pernoitasse fora do município e que os vereadores em questão retornaram antes da data aprazada para a concessão de diária. Solicito a Vossa Excelência, nos termos do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal e na forma do artigo 69 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Soledade de Minas, a criação de comissão especial para investigar irregularidades na concessão de diárias para os vereadores José Arantes Filho, Reinaldo dos Santos e Solivaldo Benito Veloso no mês de abril de 2014. Sala das Sessões, 18 de maio de 2015. Argemiro Constâncio Sobrinho. Vereadores que assinaram junto com o proponente: Benedito Lourenço Paulino, Altair Alves Pereira, Ataíde Vieira Maciel Filho, Pedro Carlos Carreira, Solivaldo Benito Veloso, Guilherme Aparecido da Veiga e Reinaldo dos Santos. Comunico aos senhores vereadores que, conforme o artigo número 71 do Regimento Interno desta Casa, como presidente, despacharei o requerimento dentro do prazo de 24 horas. A palavra está facultada, senhores vereadores, escrito. A palavra está com o vereador Reinaldo dos Santos. Sou vereador, vou fazer uso da tribuna. Senhor presidente, nobres vereadores, ouvintes da Nova FM, plateia que nos assiste nessa noite, boa noite. Senhor presidente, hoje entra para a história de Soledade de Minas o único vereador que teve peito, coragem para renunciar ao seu mandato. Faço minhas homenagens ao ex-vereador, senhor José Arantes Filho,
homem honesto, de caráter refinado e que eu procuro espelhar nele. Senhor José Arantes, receba nessa noite minhas homenagens. Renúncia esta, senhor presidente, que culpo Vossa Excelência pela renúncia do ex-vereador. Se Vossa Excelência tivesse dado conhecimento ao plenário do requerimento do senhor Pedro Alves, isso não teria acontecido. O ex-vereador, senhor Pedro Alves, eleito por 3 mandatos seguidos, homem sério, honrado, vereador atuante, um dos homens mais respeitados nessa cidade. Se Vossa Excelência tivesse dado conhecimento ao plenário do requerimento do ex-vereador senhor Pedro Alves, nada disso teria acontecido. Não sei, senhor presidente, por demência, eu acho que por demência não foi, porque Vossa Excelência age num juízo perfeito. Por incompetência, também não. Vossa Excelência é muito competente, tanto que o vosso mandato se arrasta aí por longos anos que nesta casa. Por omissão, sim, Vossa Excelência foi omisso em não dar conhecimento ao plenário do referido requerimento. Então, culpo Vossa Excelência pela renúncia do vereador. Hoje, quero fazer minha defesa em cima da carta do ex-vereador José Arantes Filho. Carta aberta à população. Já tomado pelo cansaço e desanimado de ver tanta sujeira, tanta podridão, tanta trama, tanta desonestidade numa Câmara tão pequena como a de Soledade de Minas, resolvi escrever esta carta para a população. Venho tentando de todas as formas fazer a diferença, tentando combater a corrupção implantada nesta casa desde o ano de 2007, quando se fez sua independência financeira, já com a intenção de pôr a mão na cumbuca. Venho me sentindo só e incapaz de desmontar o esquema da farra de diárias, uma vez que o número de participantes do Trem da Alegria é a maioria nesta Casa Legislativa. Senhor presidente, eu faço parte da minoria. O ex-vereador cita nessa carta aqui, o Trem da Alegria é a maioria. Eu tenho a honra de fazer parte da minoria. Agora, desafio todos os senhores, os meus pares nesta casa, a subir nessa tribuna e fazer o mesmo. Os supostos escândalos começaram nesta casa foi a partir da resolução de lei apresentada pela mesa anterior a essa.
Resolução esta que dá o direito do vereador viajar sem comprovar, através de nota fiscal, que esteve hospedado em Belo Horizonte ou na capital da República. Aí sim, começou a patifaria, a falta de vergonha. Faziam-se requerimentos para viajar, mas não viajavam, ficando com o dinheiro das diárias, como consta nos arquivos desta casa. Senhoras e senhores, que nesse momento estão me ouvindo, hoje quero ler uma frase do grande jurista, diplomata político, Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem os poderes nas mãos dos maus homens, o homem chega a se desanimar-se da virtude e a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Eu também sinto vergonha de ser honesto. Com a palavra, o vereador Ataíde Vieira Maciel Filho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. E uma boa noite a todos. Senhor presidente, veio uma resposta aqui do bairro da Imigração e faltou um serviço lá. Ali que passa do Cerrado, fazendo aquela fazenda ali naquela plantação de maracujá, que foi ali do senhor Martinho na época, até ali a perua escolar ali do Maurílio que passa ali. Então ficou faltando esse pedaço lá para fazer. E agradecer também o seu prefeito, o pessoal aí da zona rural por ter feito o serviço lá no Pinheiro Grande, que dá acesso à casa do Zezinho e do Zotti. E o pessoal lá das posses também, o Adriano, o Maurício, tudo pediu para agradecer, que acho que fazia uns 20 anos que a patroa não passava lá naquele pedaço. E agradecer também, senhor presidente, o pessoal lá da organização da festa do Mato Dentro, que na outra reunião eu não sabia que tinha mudado, não deu para mim agradecer. Principalmente o pessoal lá da organização dos desfiles de carro de boi. O Carlos, da dona Zenaide, e o Zé Baixinho, né, que eles chamam ele lá. E a todos lá do torneio leiteiro, da organização lá dessa festa deles lá. Entendido, senhor presidente? Com a palavra, o vereador Altair Alves Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos assiste, ouvintes da 9 FM, internautas da grande rede, boa noite. A cidade foi tomada há poucos dias pela renúncia do vereador, o então vereador Zé Arantes Filho. Na carta lida, na carta enviada por ele, aberta, no qual o vereador Reinaldo leu um pequeno trecho, há poucos minutos, fala algumas coisas. É uma perca para a Câmara. O vereador Zé Arantes, um homem realmente íntegro, inteligente,
3 mandatos nessa casa e realmente de boa conduta e que fará falta nessa casa. Mas eu acredito e não tenho dúvida que ele será muito bem substituído. Talvez, eu não procurei de uma maneira formal, talvez pela ex-vereadora também, Lígia Rada Reis, que esteve nessa casa de uma maneira muito brilhante também, que passou por essa casa e honrou a cadeira que ela sentou, honrou o sexo feminino e agindo também com lisura, transparência. Quero dizer o seguinte, eu não me incluo nesta maioria, não. Eu tenho 18 anos de poder público. Se eu fiz 20 viagens para Belo Horizonte nesses 18 anos, foi muito. Mas eu garanto uma coisa para os vereadores, para a plateia que me assiste, eu nunca fui para passear. Eu sempre fui para trazer recursos para o meu município. Se algum vereador não tem cabida em Belo Horizonte, não tem gabinete que possa bater na porta, eu tenho. Se algum vereador não sabe o caminho do gabinete de deputado, eu tenho. Graças a Deus, com o meu conhecimento, consegui muita coisa no município. Só fui 18 vezes, talvez. Deveria ter ido 40, 50. Mais coisas teria conseguido. Não me envergonho de ser honesto em hipótese alguma. Pelo contrário, tenho honradez, tenho nome. Eu me orgulho de ser honesto, senhor presidente. Não faço favor para ninguém. Não faço favor para ninguém em ser honesto. É da criação que eu tive. É da formação que eu tive. Sou honesto, graças a Deus, e não bato no peito falando que sou honesto, não. Que eu não jogo para a plateia também, não. Não faço discurso de petista, não. Jogando para a plateia. Jogando para o povo achar bonito. Não faço isso, não. Eu faço que é transparente. Graças a Deus, às vezes que eu fui, porque eu tenho onde bater na porta. Se algum vereador não tem, eu sinto muito, eu tenho. Tenho e já levei vários. Não foi um, não. O daí, esse que tá presente é humilde o suficiente. A última vez foi no gabinete do meu deputado Thiago Lice. Ele é humilde, se perguntar para ele, vai dizer, vim a Belo Horizonte, no gabinete Thiago Lice, a pedido do Altair. E de outros também, que o Altair levou. Graças a Deus, consegui várias coisas. Não pretendo enumerá-las, o que eu consegui indo a Belo Horizonte. Diferente de alguns vereadores que não vão, mas também não traz nada. Eu vou, gasto 1.200, 1.300, 1.500, mas trago um carro com 50 mil reais. Já trouxe um ônibus que custa 150 mil reais. E por aí afora. Já trouxe calçamento, já trouxe asfalto da entrada da cidade. E por aí afora. O custo-benefício. Sabe o que quer dizer custo-benefício? Talvez algum vereador não saiba. O que vale o custo-benefício de um vereador que gasta 1.500 e traz 100 mil reais em obra? A minha pergunta está aí. Eu não faço parte desse trem da alegria, não. E não me envergonho de ser honesto. Graças a Deus, por formação, por princípios, e o que eu deixo para minha filha, se Deus quiser, e isso fica para minha filha. Passando por essa casa, hoje, 18 anos, talvez no final daqui 2 anos, 20, não sei se 24, ou 28, ou 32, Deus que sabe. Continuei agindo com a mesma transparência, mesma lisura, e tenho certeza, as portas de Belo Horizonte estarão abertas para mim. E com certeza, quando necessário for, não vai ser por discursinho barato, discursinho medíocre, que eu vou deixar de ir, não. Se não tem como onde bater a porta lá, o Altair tem. Se quiser, vem junto comigo. Já levei mais de um prefeito. Vem junto comigo, eu tenho onde. Já consegui, graças a Deus, tenho conseguido. Agora, se é fraco, não consegue, eu consigo. É aquele ditado.
a sua estrela não brilha, não tenta apagar o do outro, não. Não é por aí, não. Se a sua estrela não brilha, então deixa o outro que conhece o caminho ir. Eu não estou dizendo com isso que eu fiz uso indiscriminado. Eu digo que, em 18 anos de vida pública, eu não tenho 18 viagens a Belo Horizonte. Dá uma média de uma por ano. Eu não tenho. Pode procurar nos anais da casa. Mas confesso que eu errei, devia ter 40. Deveria ter 40. Com certeza conseguiria muito mais coisa. Não jogo para a plateia. Não sou do quanto pior, melhor. Não faço certos tipos de jogadas, certas barganhas. Não faço isso. Não me incluo no trem da alegria. E tenho orgulho de ser honesto. Tenho dito, senhor presidente. Com a palavra o vereador Argimiro Constâncio Sobrinho. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, plateia que nos assiste, ouvintes da Nova FM e internautas que nos acompanham pela grande rede. Senhor presidente, eu gostaria de, mais uma vez, para aqueles que não sabem do assunto, tocar no assunto que está sendo redundante, chato, porque até pelo fato de ser vereador nesta casa por 3 mandatos, nunca abri mão de ser sério e de poder fiscalizar. Tanto que na reunião, outrora que houve uma discussão aqui, eu fico triste quando hoje eu falo isso com clareza e Deus conhece o meu coração. Gostaria que o vereador não tivesse saído, porque até então o ato de estar aqui e ter corrupção tem que ser provado. Até o ponto de você chamar alguém de ladrão dentro de uma casa legislativa, ao qual eu fui chamado. E quem deve defender a honra de um homem é o próprio homem. Porque não existe ninguém, minha mãe, meus irmãos, meus amigos que se dizem amigos, meu melhor amigo é Jesus Cristo. O resto para mim não é nada. O resto me conhece pouco e dizem às vezes coisas erradas, a qual eu até nem sigo conselhos. Mas, até então gostaria que o vereador não tivesse pedido renúncia, porque o fato de ter atirado a primeira pedra não foi meu. Eu sou funcionário público, presto serviço a uma autarquia, ao qual cortou a água dele e ele atacou a minha pessoa dentro desta casa. Uma vez que você é atacado, toda vez que você ataca uma pessoa, toda ação, isso é física. Vou dar uma pequena amostra de física. Toda ação provoca uma reação. Jamais você vai dar um murro numa pessoa e vai esperar que você não vai levar. Então, quando você bate, saiba que vocês têm que estar preparado para também apanhar. Então, bate-se no homem, chama-se ele de ladrão, fala que ele é isso, aquilo. Assinei a CPI aí, ó, para me investigar, que investigue. Minha vida, já falei 250 vezes nessa casa. É um livro aberto, meus amados. É um livro aberto, devo e não nego, pago quando puder. No banco, estou devendo, pego meu lerite que vocês vão ver. Não faço e nunca fiz viagem para ir em puteiro, como alguns vereadores faziam. E fazem. Alguns fazem uso disso, mas eu nunca fui porque eu sou marido de uma só mulher. Pai de 2 filhos, respeitados. E a honra do meu filho, da minha esposa e da minha filha jamais vai ser manchada por golpes baixos e mesquinhos, aos quais tentam contra a minha vida. Então, quero dizer que dentro de longe e bem perto, estaremos provando quem é ladrão. Vai na minha conta bancária. Tem dia que eu não tenho dinheiro para comprar pão. E eu não tenho vergonha de falar isso, não. Agora, eu não me digo e nem me coloco na condição de ser bambambam e dentro dessa cidade para querer fiscalizar essa Câmara aqui, uma Câmara que até então, outros que passaram por aqui, que citei nas câmaras passadas, citei vários prefeitos, eu quero só dizer uma coisa, que fique bem claro para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro que ouve agora. Um vulcão, ele não morre, ele só adormece. Eu estava dormindo, eu estava quieto aqui, eu não provoquei ninguém. Até então não. Agora o vulcão acordou. Agora nós vamos até o fim.
Então não vem falar que esse é honesto, aí você solta uma carta, vai me desculpar que foi falta de respeito com essa casa, quando você solta uma carta, você sai por cima dizendo que você é honesto. Peraí, eu vou só citar isso aqui, falar de honestidade. O vereador que falou que essa Câmara que é corrupta, em dezembro de 2013, ele recebeu o salário completo e faltou uma reunião ordinária. Cadê a moralidade então? Cadê a moralidade? Onde é que está a pessoa que é perfeita e fica falando que a Câmara que é corrupta, que o presidente é ladrão? Onde que eu roubei? Aonde é que estão os meus bens que eu roubei? Eu quero que alguém prove que eu roubei alguma coisa aqui. É isso que eu quero, vai ficar bem claro. Que seja julgado eu, mas que seja julgado todo mundo. Que seja julgado todo mundo. Até porque homem que entra nessa casa deveriam até então fiscalizar os prefeitos anteriores. E eu nunca vi isso aqui. Teve um prefeito que gastou 280 mil com horas extras para cargo comissionado. Alguns vereadores aqui sabem disso. Entrei na justiça. Nada. Teve prefeito que construiu represa que nem água tem. Gastou seu rolo de dinheiro. Vereador nenhum aqui no mandato correu atrás. Aí, eu fico triste porque é o seguinte, a lei fala, eu não tenho que ficar ensinando, o vereador tem que entrar aqui, tem que saber antes de entrar. Porque quando eu entrei nessa casa aqui, para quem sabe, eu não sou expert em nada não, mas eu lia, eu estudava. Quando que eu não entrei aqui bobinho não, ninguém punha cabresto em mim. Então, a Câmara, ela foi desvinculada em 2007, senhor presidente, porque isso é uma normativa que existe, que todas as câmaras e todos os poderes têm que ser independentes. Todas as câmaras, Soledade, só existia duas que não eram independentes. Sabe por quê que não eram independentes? Porque os vereadores gostavam de trocar, fazia troca-troca com o prefeito. Não sei quem fazia, mas dizia que se fazia. As câmaras são poderes independentes, cada câmara tem que ter a sua autonomia. Dinheiro da Câmara para a Câmara, quando chega no termo do mandato, devolve-se. E até então, se eu fosse um ladrão, na Pindaíba, que eu sempre trabalhei, não vejo que, para ficar rico, tem gente que, aqui em Soledade, olha, se eu for abrir pano de nota de empenho do que eu sei, tem muita gente roncando de rico aí que pede na prefeitura e já roubou um monte de coisa. E fica se achando na internet, falando que Câmara corrupta. Corrupta como? Não tem merda nenhuma. Como é que eu sou ladrão? Que ladrão besta que eu sou de ter roubado e não ter nada. Qual é esse ladrão? Eu queria que vocês provassem. Agora, ficar aí, eu falei, eu deixei bem claro, se vocês pegarem, quem teve aqui na reunião que eu falei, olha, jogar a merda no ventilador é fácil. O difícil é recolher a merda. Então, presta atenção, quando você fala alguma coisa, presta atenção no que você fala. Porque toda vez que você lançar ou atirar, sabe que uma bala vem para você também. Então, não queira falar assim, eu vou tirando. Então, eu estou só falando o seguinte, para falar que essa casa vem roubando, eu quero que prove, mostre para mim onde estão os meus bens, que se tem alguém aí que saiba que eu tenho os bens, vamos lá. Prove, quero que prove, e fala assim, o país está roubando, eu saio com dignidade. Mas eu jamais, como atleta que fui, desde os 7 anos, jamais eu deixei o campo. Jamais. Ainda que vocês cheguem aqui amanhã e prove que eu esteja errado. Eu saio de cabeça erguida. Errei porque eu sou humano, posso errar, não serei condenado por Deus por isso. Ainda que eu tente fazer o certo fazendo errado, como o Altair falou. Eu não vou a Belo Horizonte atrás de porcaria. Eu vou atrás, já falei, volto a falar, mas eu vou lá atrás de operação para pessoas que precisam, pessoas que muitas vezes... Eu falei, eu não sou de troca-troca. Chega no prefeito e pergunta aí se eu sou de troca-troca. Eu não sou. Fica cobrando o prefeito. Eu vou sim a Belo Horizonte. Vou, já falei nessa casa, é lei, tenho direito de vereador ir. E eu devolvi na época para o prefeito Geraldo 80 mil reais, e uma outra vez 60 mil reais. Então eu deveria ter embolsado esse dinheiro. Já que a Câmara tem um trem da alegria e rouba dinheiro aqui, eu quero que apareça isso, senhor presidente. Nós vamos averiguar nesse trem da alegria se nós roubamos, se eu roubei esse dinheiro, se
por um momento eu fiz algum cheque e peguei dinheiro dessa casa. Então nós vamos ter que apurar muita coisa. Só que o fato de sair e falar que essa casa não vale nada, tem que provar o contrário. Deveria ficar aqui para a gente apurar os fatos. Porque até então, eu não me vejo, como falaram aí, que eu aqui não fiz nada. Eu fui atacado. Eu falei para o presidente ainda, presidente, eu não arrumei confusão nenhuma, eu estava quieto por causa da água lá, porque as pessoas confundem a gente funcionário, porque eu sou um pai de família que defendo o meu direito também. Agora tem um ditado, que eu vi uma frase esses dias, que ela é bem clara e bem certa. Ridículo é as pessoas deixarem de gostar de você porque você não faz o que elas querem. É ridículo. Você entendeu? Deu para entender? Ridículo, senhor Benedito, é as pessoas deixarem de gostar de Vossa Excelência porque Vossa Excelência não faz o que elas querem. Então, de um dia para a noite as pessoas mudam, certo? E na maioria das vezes acontecem essas discussões, e essa casa é uma casa para discussões de leis. Quem perde é a população, mas eu não deixo de fazer para a população. Ainda que, antes de ser vereador, já lutava por solidariedade, quero lutar. Gostaria até de salientar às Vossas Excelências que procure sempre aprender o melhor, para dar o melhor para as pessoas. Porque é o que eu tenho feito nesses 12 anos. As pessoas vêm até mim para saber de assunto que muitos advogados, às vezes, enroscam. E eu, mesmo leigo, mesmo burro, como penso que eu sou, eu tenho resposta para muita gente. Mas, graças a Deus, jamais, até os meus maiores inimigos, têm uma visão diante da minha pessoa. Mas se tentam formar pessoas, grupos, para me perseguir, como estão, vejo aí correria, de nego para lá, para cá, essas coisas não. Acima de tudo está Deus. Eu creio que Deus vai dar a solução, vai dar o melhor para cada um, mas dentro de quê? Dentro de quê? Com responsabilidade daquilo que se faz. Os meus votos não foram comprados? Não foram comprados. Eu tive 124, 153, senhor presidente, e 174. Não comprei voto porque eu não tenho dinheiro. Eu tenho trabalho nessa casa. Eu tenho trabalho, respeito e dignidade. Sou um dos vereadores nessa cidade que conseguiu mais verba depois de Vossa Excelência. Se me respeita falar assim. E os outros também. Benedito está no hall dos vereadores que buscam. Então, como vereador está aí, se você não busca, você não quer ver as estrelas dos outros brilhar, se a sua não brilha, entra dentro de uma caixa, entendeu? Fica quietinho, não tenta apagar a estrela dos outros, não. Faça a sua política, sem denegrir a imagem dos outros. Porque até então, eu nunca, jamais, precisei denegrir a imagem de ninguém para estar aqui dentro. Eu sempre tive aqui porque pessoas confiaram seus votos a mim. Agora, se querem saber de mim, não precisa jogar confete em mim, até porque quando eu faço algo para as pessoas, tem uma frase que eu uso: não fala o meu nome. Não fala. O que eu te fiz, não te peço. Eu sou tão político, senhor presidente, que eu ajudei tantas pessoas, que essas pessoas às quais eu ajudei, nem na casa delas eu fui pedir voto. Para vocês verem o político que eu sou. Eu sou tão ruim que eu nem pedi voto, eu fui. Porque se eu fosse, de repente, eu teria uns votinhos a mais. Não ficava em terceiro lugar. Então, eu não preciso fazer uso de Câmara, fazer uso de dinheiro público e fazer uso da máquina pública para me levantar. Só que, deixo aqui bem claro, vai arder para muita gente. Vai arder para muita gente. Olha, eu vou falar aqui o que eu falei para minha mãe. Nem a minha mãe, de joelho, tira o que eu estou fazendo. Nem a minha mãe, para vocês terem uma base. Então, está avisado. Está avisado, eu não vou recuar. Medo não tenho de ninguém. Se me perseguem, vão me perseguir cada vez mais. Adoro ser perseguido. Quando era jogador de futebol, quanto mais eles batiam, mais eu partia para cima. E falava para o cara: você vai me bater, você vai me bater. Então, senhor presidente, então, eu não vou arredar. Não sou homem disso.
Como eu disse no começo, volto a falar. O vulcão não morre, ele só dorme. E quando ele entra em erupção, ó, todo mundo corre. E quem tiver na reta da larva, sai fora. Vai pegar para muita gente. Vai pegar para muita gente. Só estou avisando, deixando bem claro, não estou ameaçando ninguém não. Mexeram comigo. Então, mexeram com a pessoa errada. Tentaram denegrir, estão tentando denegrir minha imagem. Então, vamos ver o final, quem é que é ladrão. Eu não sou. Ainda que vocês julguem, me caçem, me tirem daqui, eu tenho consciência plena. As pessoas que me conhecem sabem, não roubo e não faço nada que venha desagradar, não só a minha família, mas aos olhos de Deus. Isso eu não faço. Eu tenho temor a Deus, eu não roubo. Tenho dito, senhor presidente. Com a palavra o vereador Benedito Lourenço Paulino. Senhor presidente, nobres colegas, plateia aqui presente, ouvintes da Nova FM e da grande rede, meu boa noite. Queria fazer um pedido ao nobre colega Solivaldo e desse uma alertada ao seu prefeito sobre aquele telhado da varanda do posto de saúde, que está horrível, telhas faltando, tudo solto, e que ele está enfeiando demais aquele lugar. Também queria deixar aqui o meu sentimento pela decisão tomada pelo meu amigo José Arantes Filho. Com certeza a casa perdeu um homem sério, justo, muito honesto, inteligente. Foi uma decisão talvez precipitada, mas quis assim, e assim ele o fez. Senhores vereadores, eu não tenho costume de acender uma vela para Deus e uma para o diabo. Tem pessoas que insistem em denegrir, em mentir, quando falam que esta casa, no ano passado, que a mesa votou um projeto que não precisava mais de nota fiscal das viagens dos vereadores. Gente, qualquer criança, qualquer cidadão sabe, é impossível qualquer órgão público comprar uma caneta, um prego, um parafuso para a prefeitura ou câmaras municipais. A área da saúde, todo o setor público é assim que funciona. Então, sabem disso, mas insistem em dizer que a mesa fez tal coisa. O projeto está arquivado, foi aprovado, então eu desminto quem disse e quem insiste em dizer que o projeto regulariza as diárias sem comprovantes. Não existe, senhoras e senhores. Isso é mentira. No ano passado, fui convidado pelo diretor da rádio, eu era o presidente, para um bate-papo, vou dizer assim, um bate-papo com o senhor prefeito, num sábado na Nova FM, ao vivo. Aceitei, tranquilo, não tenho rabo preso com ninguém, tá? O que eu tenho, não tenho nada, mas o que eu tenho é senhor meu, da minha esposa. Entrei na política, não foi para levar vantagem, não. Muito menos para fazer barganha com o prefeito, que em 2013 propôs para mim, onde você quer colocar a sua esposa? Eu falei para ele, aonde ela passou no concurso? Dentro da sala de aula. Sabe por quê, senhoras e senhores? Eu não tenho cara de encarar as pessoas que confiaram em mim, sabendo que eu estou barganhando aqui dentro, que eu sou vereador sem palavra, de não ter palavra. Fui convidado pelo presidente da rádio, o senhor Luiz, então eu fui, meio-dia. Em uma das perguntas, meu grande amigo Jodil Duarte, o repórter, fez ao prefeito, foi a seguinte: senhor prefeito, os recursos que os vereadores conseguiram para o município têm ajudado a administração? Está gravado, gente. É só pedir, tá? É só pedir na Nova FM que ele tem gravado, está guardado. O senhor prefeito disse: que bom seria
que se todos os vereadores viajassem e trouxessem coisas para o município. Falei nesse sábado. Gastamos mais ou menos 50 a 60 mil reais de diárias, conforme foi dito na carta entregue à cidade. Então não é novidade. Está dito lá por mim. E conseguimos trazer para a cidade 435 mil. Gastamos 50 a 60, trouxemos 435 mil. O que está pendente nesse valor, senhoras e senhores, o nobre colega Altair, Arjumiro, Pedro Carlos, Ataíde sabe disso. É uma van escolar, no valor de 120 mil, que tem já uma parte depositada, mas que não está perdida não. Da saúde, desculpa, obrigado vereador. Da saúde, uma van de 15 lugares, que não está perdido o convênio não. Talvez nós tenhamos uma surpresa boa nos próximos dias ou mês que vem. E 2 academias... O senhor me permite a parte? Prazer ouvi-lo, vereador. Só para complementar o raciocínio do vereador, eu recebi uma visita há 30 dias atrás, 30, 40 dias atrás, do deputado Tiago Ulisses, na minha casa. Ele, junto com o ex-prefeito Acácio, estiveram na minha casa aproximadamente 40 dias atrás. E ele me contou a história. Eu gosto da política, não só a Soledade, como eu vivo a política de São Lourenço, e gosto da política mineira e nacional, todos sabem disso. E eu perguntei o cenário da política estadual como que estava. E ele me disse que o PV, o partido do Tiago Ulisses, deputado que eu apoiei, era o fiel da balança na Assembleia Mineira. E ele me ofereceu, eu não estou aqui fazendo promessa nenhuma, estou sendo bem claro, ele me ofereceu, as portas estão abertas do Palácio. O que você precisar, eu quero ajudar você, eu quero ajudar a Soledade. O que tem pendente de Soledade aí que não foi pago? Aí eu disse para ele que tem essa van de 16 lugares do ano passado que não foi paga pelo governo do Estado. Ele pediu para que eu mandasse a documentação do convênio, cópia do convênio, mandasse para ele e fosse lá junto com o prefeito. Chamei o prefeito, mostrei o prefeito, coloquei o prefeito em contato. O prefeito levou o convênio, era para eu ter ido junto, eu não pude ir devido aos meus compromissos. O prefeito ligou 32 vezes para mim, vamos para Belo Horizonte, vamos lá comigo, vamos Thiago, como que vou chegar sozinho lá, eu sei que é o representante dele aqui. Eu não pude ir devido aos meus compromissos, deveria ter ido, mas a gente tem uns compromissos da gente. E ele se comprometeu a empenhar em trazer, o nosso prefeito Emerson foi lá, e ele se comprometeu a empenhar em que seja pago essa verba que o Vossa Excelência está dizendo, desta van para a saúde. Portanto, como Vossa Excelência disse, realmente não está esquecido, não. Apoio do deputado Tiago Ulisses, aquele que nós batemos na porta dele, lá em Belo Horizonte. E muito obrigado, desculpe interrompê-lo. Então, senhoras e senhores, é muito claro a ideia de alguns vereadores quando vão a Belo Horizonte, porque a lei permite, vereador, deputados, senadores, juízes, promotores a viajarem, funcionários públicos também têm diárias. Então não estão fazendo nada de errado, não. Eu não estou passando em branco nesta casa, graças a Deus. Por trabalhar na área da saúde, não tem um lado aqui não, que não estou na maioria e nem na minoria. Mas por conviver bem com todos os vereadores, tivemos um olhar especial para a área da saúde. Gente, só não vê quem é cego. Olha a frota da saúde hoje. Os carros, toda viagem a São Paulo, Belo Horizonte, Bauru, Ribeirão Preto, Campinas, Rio, Barretos, difícil a viagem que não dava problema dos carros. Difícil. Vê estatísticas do ano passado para cá, zerou o socorro de viagens, porque a frota é zero. A frota é zero, diminuiu muito os custos. Verdade, vereador.
Então, eu sinto até privilegiado pelos companheiros terem me ouvido, como a van, a SPIN, de 7 lugares, o vereador Altair, em uma reunião nossa, e aí, vamos pedir uma van ou um carro escolar? E eu falei, não, vamos pedir uma van, um carro de 7 lugares. Foi, vereador? O vereador falou, tem meu apoio. E assim fomos lá, depois do curso, bater no gabinete lá na Assembleia. E tá aí, gente. Porque ser vereador, mas não trazer nada para o município, não adianta. Não adianta. Então fico muito feliz em não passar em branco. Aí dizem, é legal, mas é imoral. É imoral se eu subisse no gabinete e fosse negociar com o prefeito. Pedir serviço para minha filha. Ó, arruma um serviço para minha filha que eu te apoiei. Arruma um serviço para meu sobrinho que eu te apoiei. Isso sim é imoralidade, gente. Eu jamais fiz uma coisa dessa. Jamais pedi algo para mim. Algo para minha família. Peço para amigos. Peço para o povo da cidade. Então fico muito triste em ouvir pessoas insistindo em difamar a Câmara. A cidade é pequena, todo mundo conhece todo mundo. Falar que a Câmara fez isso, fez aquilo, ficar de roda aí nos bares, aí nas esquinas é muito feio. Vem aqui. Ó, que deu o projeto do ano passado aí que a Câmara, que vereadores, autoriza os vereadores a viajar sem prestar recibos. Gente, vamos ver que é mentira. Ano passado, na época dessa votação, falaram aqui, foi dito aqui, que era isso, era aquilo, é imoral. Gente, nós jamais colocaríamos um projeto em pauta se fosse imoral. Mas isso, infelizmente, é muito triste. E as pessoas, às vezes, não têm argumentos, então a melhor maneira é mentir. Eu também queria dizer, senhor presidente, já concluindo a minha palavra, que eu não faço parte desse trem de alegria, não. Não sou maquinista, não sou passageiro. Nem estou dentro desse trem. E nem quero estar. Tenho caráter moral suficiente para falar o que eu estou falando aqui. Desculpa a expressão, senhor presidente. De novo, não tenho o rabo preso. Conforme eu disse algumas 2 ou 3 sessões atrás, se tem alguma prova, não fica aí falando, não. Vem aqui, pega a prova e toma as providências necessárias. Senhor presidente, então, as palavras são estas, e fica aqui meu desabafo, o meu repúdio, alguns comentários feitos com o nome de vereadores dessa cidade. Porque aqui estão 9, hoje 8. Mas que não estão por acaso, não. Pessoas confiaram. Pessoas confiaram e tenho certeza que a intenção de cada um é fazer o melhor para a cidade. Eu tenho dito, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador Sorivaldo Benito Veloso. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia que nos assistem, ouvintes da 9 FM e acompanhantes da grande rede. Esta noite é uma noite histórica para a Soledade. Essa renúncia do nosso amigo José Arantes, homem honrado, sério e prestador de serviço nessa casa, por todas as vezes que aqui esteve, é lamentável, simplesmente triste. Estive comentando na cidade aí que quem vai perder vai ser o povo. Isso aí é notório. Podem dizer o que for, que ele pode ter os defeitos que for, mas brigar pelo povo ele briga. Ele gosta da coisa certa, é um senhor honesto e a gente fica triste com essa decisão.
como em uma das discussões ocorridas nessa casa, essa nota de empenho que está no verso da carta aberta à população, cujo a família do Zé Arantes foi envolvida aqui dentro deste recinto, neste plenário, o mínimo que eu podia fazer é mostrar aqui. Irene Arantes de Carvalho. Estou fazendo isto porque eu fui usado aqui dentro dessa casa. Foi eu que vi o empenho aqui. E no momento algum eu imaginaria que a irmã do nobre colega José Arantes não assinava Carvalho. Então o mínimo que tinha que ter nessa casa era uma retratação a respeito desse pronunciamento, porque aqui está a prova que foi uma difamação e uma calúnia. A irmã do Zé Arantes chama-se Irene Arantes de Souza. Quer dizer, povo de Soledade. Uma acusação falsa. Isso aqui, simplesmente para mim, é triste, lamentável pegar o microfone, pegar um empenho e intervir, colocar a família do vereador numa situação. Ainda mais falando em barganha, está tudo nos anais da casa. Está gravado, está nas atas, está tudo nos anais. Então eu, refletindo muito, eu tenho por obrigação de mostrar, porque eu, queira ou não queira, eu fui envolvido nisso. No momento, se eu soubesse, eu já tinha falado. Mas infelizmente eu não... O sobrenome, a gente não é obrigado a saber o nome e sobrenome de todos. Então eu fico triste. Esperava do pronunciamento essa noite, no mínimo, uma retratação a respeito disso. Mas, infelizmente, não houve. Aí fica para o povo de Soledade ver essa situação. Está aí a carta na rua, para todos. Senhora, concede uma parte? Não, agora um minutinho, você não atrapalha o meu raciocínio, por favor. Concede uma parte para mim? Só não, por favor, deixa eu terminar meu raciocínio, aí depois a gente conceda. Depois. Então, lamentável isso aí que aconteceu nessa casa. Certo? Então, gostaria de mostrar aqui a minha indignação a respeito disso. Gostaria de frisar também essa noite que, quando eu entrei para vereador, eu entrei com o propósito de fazer a diferença. Eu gostaria de frisar que talvez 10 minutos não dê para mim falar o que eu tenho de falar. Mas tentarei ser o mais sucinto possível. No ano de 2013, houve devoluções nessa casa. Eu não sou contra viagens, como os nobres colegas vão viajar e trazem recursos para a cidade. Mas, tudo bem. 2013 houve devolução, está nos anais dessa casa, qualquer um da população pode ver. 2014 houve devoluções, mais de R$8.000 de devoluções. Eu entendo devoluções, essas devoluções não foram voluntárias. Porque devoluções voluntárias seriam se... aquela diária eu não poderia ter pego. Vou chegar na casa e fazer uma devolução. Devolução voluntária é que o ex-vereador José Arantes, vereador Reinaldo, que na época representava o vereador Guilherme Aparecido, e eu, no 108º Seminário Brasileiro de Prefeitos e Vereadores, estávamos em Belo Horizonte,
Vamos lá receber uma medalha, que eu tenho honra de ter recebido essa medalha assim. Para mim não é uma medalhinha não, para mim é uma medalha com muita honra. Uma medalha de bronze, mas eu estimo ela com muito carinho. Então, aqui está o roteiro do curso. A entrega das medalhas foi das 11 às 13 horas. Então, depois tem aqueles eventos, tal, tira foto, tal. E por um acaso encontramos o senhor prefeito na cidade de Belo Horizonte. Então, viemos de carona com ele. Não teve nada de normal. Chegamos em Soledade por volta de 15 para as 2 da manhã. Temos provas disso, temos testemunhas. E o dinheiro que nós pegamos para a passagem de volta, que a gente ia pegar o ônibus lá 11h30 da noite, 11 e pouco da noite, ia chegar aqui 6 horas da manhã, nós fizemos a devolução na casa. E isto é uma devolução voluntária. Na minha concepção. Talvez eu seja um dos mais novos aqui, não tenho experiência política quase nenhuma, mas na minha concepção viemos dispostos a fazer essa devolução. E está lá nos arquivos dessa casa. Então eu gostaria de deixar isso bem claro. Isso aí, para mim, estou com a consciência tranquilíssima e, graças a Deus, quero honrar meu pai até a morte. Gostaria também de homenagear aquelas pessoas que trabalharam na praça de evento aí no Dia das Mães e ajudaram na montagem, na organização, que foi um evento que merece. As mães merecem e aqueles organizadores também merecem. O nosso parabéns. Tenho dito, senhor presidente. Eu gostaria de dizer aos senhores, principalmente a Vossa Excelência, o vereador Reinaldo, que realmente o senhor Pedro Alves protocolou o requerimento dele no dia 4/5. E eu recebi no dia 5/4. 5/5. Então, eu não tinha conhecimento desse requerimento. Então, o vereador renunciar por minha causa, isso é uma grande mentira, é uma covardia falar que o presidente dessa casa sabia e não tomou providência. Por que ele não fez? Pediu para o Pedro Alves fazer, por que ele mesmo não fez? Como você fez, como o vereador Gemiro fez, que hoje entrou nessa casa e todos os vereadores assinaram. Essa casa, há um tempo atrás, senhor vereador Benedito Lourenço Paulino, ela errou, ela teve um grande erro, e eu não quero cometer o mesmo erro que foi cometido com Vossa Excelência há um tempo atrás. Nada mais havendo na pauta, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro encerrado os trabalhos dessa presente sessão. Boa noite, senhores vereadores, ouvintes da 9 FM e a grande rede que nos acompanha.